Queridos irmãos, graça e paz, amém? Vocês estão bem? Eu estou 4 vezes bem, considerando o resultado do jogo do Flamengo. Então estou muito feliz. Um final de semana com a PIB de Luiz Eduardo Magalhães é um final de semana com muitas emoções, né? Fui para um PG, joguei futebol e fiz gol, pedalei, pastorzão, fomos para uma ação social, fui ator. Então, assim, muita coisa acontece nessa igreja num curto período de tempo. E na convenção, eu estava aqui na convenção, o pastor Júnior falava com certa frequência de que essa igreja é uma igreja acolhedora, pastor Renê. Eu falei, não, ele está falando isso porque é o congresso, mas aí eu pude viver o acolhimento da igreja. Queria agradecer ao pastor Júnior pela confiança, a Maria, minha amiga, minha best friend, e Hélio e sua família que me receberam, irmã Senilda, que se tivesse Instagram ia estar lá no meu Close Friends, que fez uma comida lá do sul, comi hoje umas coisas que eu não sabia. Você sabe o que é sagu? Eu não sabia o que era sagu, eu fiquei sabendo agora. E tomei chimarrão, cujo sabor é assim, é diferente. Eu não entendi o conceito ainda, mas talvez eu entenda a longo prazo. Assim, fico muito agradecido pela maneira que vocês receberam a mim e a Juventude Batista Baiana. Tá tendo uma conversa aí, pastor, o pessoal está querendo saber qual é o meu nome, né? Júnior Dantas, é bem verdade que Júnior não é nome, né? Então, vou falar uma vez só, meu nome é Ademilton, esse é o meu nome. Por que vocês estão rindo? Por que vocês não estão entendendo o que vocês estão rindo? Inclusive, pastor, eu tive a oportunidade de batizar um casal na minha igreja, fazer o casamento deles, e a jovem virou para mim recentemente e falou assim, pastor, quando eu tiver um filho, eu vou colocar seu nome. Eu disse, está repreendido em nome de Jesus, minha filha. Não faça um negócio desse com a criança, não. E Ademilton, porque é o nome do meu pai, e eu queria aproveitar ele que está nos assistindo. Pai, eu te amo, feliz Dia dos Pais. Obrigado por entender o meu chamado, que já de muitos anos me deixa longe de casa. São muitas as datas que eu não posso passar com vocês, e vocês entendem. Deus abençoe vocês, eu os eu queria convidar os irmãos a irem lá no Instagram e seguirem @jubabeoficial, que é o Instagram da Juventude Batista Baiana. Nós contamos com o apoio de vocês. O pastorzão falou ontem uma coisa interessante. O nosso papel é avivar a juventude, é pedir um novo avivamento. E avivamento não é brincadeira, avivamento é coisa séria. Então, ore pela Juventude Batista Baiana, nos siga no Instagram, coloca lá também BWA, se você não conhece a Aliança Mundial das Igrejas Batistas, vai lá no Departamento de Juventude, tem projetos para o Brasil. Steve Carter, junto com a Joyce Porto e esse humilde servo que vos fala, tem trazido para o Brasil o Horizons, que é um programa de discipulado. Pensamos também em intercâmbios, pastorzão, inclusive para estudos em universidades batistas fora do Brasil. Então, cola com a gente que é sucesso, que vai dar certo, amém? Meus irmãos, o tema de vocês é sobre fazer discípulos, e eu conversava com Maria sobre os desafios da juventude, pastorzão. E é bem verdade que cobram a gente que é mais novo, que a gente dê uma resposta, faça discípulos e dê uma resposta ao mundo quebrado pelo pecado. Só que eu falei isso ontem, estão invertendo a lógica da coisa. Os chineses têm um provérbio muito interessante que eles dizem assim, antes de você tentar mudar o mundo, varra a porta da sua casa. Comece aqui. E por onde eu tenho passado, eu tenho falado sobre isso, que antes da gente tentar dar uma resposta política, dar uma resposta ideológica, dar uma resposta universitária, há um processo que precisa acontecer na vida da gente, e que eu sonho que aconteça no meio da Juventude Batista Baiana. Eu não acredito que a geração que antecedeu a minha geração teve uma vida mais difícil. O pessoal diz assim, mas na minha época era mais difícil. Não, não era. Cada geração tem dificuldades proporcionais à sua época. O problema da minha geração, e aí vou falar para os jovens, é que nós somos uma juventude informada, mas nós não somos uma juventude espiritual. E é claro que eu estou falando a nível geral. A gente tem informação, a gente tem várias versões de Bíblia, mas a nossa juventude não é uma juventude espiritual. Ela tem conteúdo, mas a gente não tem tido experiências com Deus que marquem a nossa vida e o nosso caráter. Esse é o nosso desafio. Aí você que é pai e mãe, não se anima não dá um tapa no ombro do seu filho não, tá vendo aí? Não, porque é sua responsabilidade ser sacerdote do lar.
Por isso que quando alguém diz que a minha geração está perdida, eu rebato. Se a minha geração está perdida, quem foi que educou? Quem foi que ensinou? Quem foi que discipulou? Eu quero convidar você a fazer uma viagem comigo a Êxodo, capítulo 33, nós leremos o verso 15. Gênesis, Êxodo. Nós leremos o capítulo 33, verso 15. Êxodo, capítulo 33, verso 15. Os que acharam, digam amém. Amém. Vamos lá, diz assim, eu leio na Nova Versão Internacional. Então, Moisés lhe declarou para Deus aqui, tá? Se não fores conosco, não nos envie. Vamos orar? Senhor meu Deus, que essa noite eu não fale, mas que o Senhor fale à tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Se não fores conosco, não nos envie. Para a gente entender o que está acontecendo aqui, a gente precisa pensar um pouco sobre a história de Israel. Você sabe que o povo de Israel é um povo cativo. Israel é pequena. Se você olhar o tamanho de Israel, Israel é muito pequenininha. Você chega lá em cima no Kinneret, você olha para Israel, é pequeno. Ela é cativa dos persas, da comunidade romana, da comunidade babilônica. É um povo que está sempre sofrendo. Nesse contexto, está sendo cativa no Egito. E o povo de Deus, o povo do Deus da liberdade, quando é cativo, isso é um insulto a Deus. Porque o Senhor nos concede liberdade. O apóstolo Paulo vai dizer, onde está o Espírito do Senhor, ali está presente a liberdade. Então, quando o povo de Deus está cativo, isso é uma ofensa ao poder de Deus, à sua bondade, sua soberania. Mas Deus promete que vai livrar o seu povo. Tinha uma coisa que eu não gostava, que eu detestava que os pregadores faziam. Vire para o irmão que está ao seu lado e diga que ele é lindo. Você virava, você é lindo. Mas eu era seminarista, agora eu sou pastor. Agora eu posso fazer isso. Vira para o irmão que está do seu lado e diz assim, Deus cumpre promessas. Esse negócio de autoridade é muito legal. Eu gosto disso, pastor, gosto disso. Só que Deus sempre cumpre as suas promessas. Então, acontece uma série de coisas extraordinárias e o povo vê milagre acontecendo. Parece um filme do Harry Potter, pastorzão. Parece que você está na Marvel. É o mar se abrindo. Quando foi a última vez que você viu o mar se abrir? As pessoas começam a contemplar que Deus está presente na história. E Deus está operando na história em favor do seu povo. Atravessam o mar e agora vamos peregrinar durante um tempo. O povo que via milagres todos os dias e via Deus fazer coisas extraordinárias todos os dias, que conhecia as histórias do que o Senhor fez, do Deus que cria tudo, que sustenta tudo e que tudo pode. E um Deus que estava do lado do povo dele. A tradição hebraica diz que nós somos Yetzer Hará, nós somos inclinados para o mal. Quando o cinto aperta para o povo de Deus, ele se inclina para o mal e eles têm uma brilhante ideia. Faz um bezerro de ouro para que a gente possa adorar. E eles fazem. O contexto desse texto que nós estamos lendo é uma briga, uma discussão de Moisés com Deus. E o Senhor diz a Moisés, Moisés, a essa altura do campeonato, a essa altura da história de vocês, vocês vão pedir um bezerro de ouro, Moisés? Eu sou um Deus que promete e cumpre. Inclusive, uma coisa interessante, todas as vezes que os profetas profetizam, eles profetizam no tempo perfeito, no passado. Ainda que vão falar do futuro, eles profetizam no passado. Porque para o profeta de Deus, quando Deus fala, já aconteceu. Quando Deus fala, é uma realidade histórica, que vai se concretizar na história em algum momento. Talvez não tenha se concretizado ainda, mas vai. Porque a palavra de Deus é palavra acontecimento. E Deus diz, Moisés, vocês vão ter a terra de vocês. Eu vou conceder a chegada de vocês. Eu vou prover aquilo que vocês precisam. Vocês terão tudo. Só não vai ter uma coisa. E aí o velho Moisés faz a conta. Vai ter comida, vai ter proteção, vai ter terra, vai ter subsistência. Senhor, o que vai faltar? E o Senhor diz, a minha presença. Vocês terão tudo. Vocês só não terão a minha presença. Esse é o contexto dessa fala, onde Moisés vira para Deus
É Moisés que está virando para Deus Todo-Poderoso dizendo: se não fores conosco, não nos envie. Se a tua presença não vai conosco, não nos envie. Eu não sei você, eu sempre tive crises, assim, umas crises com Deus, porque eu tinha uma tia, tenho uma tia maravilhosa, discipuladora, assim, pastorzão, eu sou fruto de mulheres de oração, sabe? Que não fizeram teologia, mulheres muito simples, mas que oram por mim há muito tempo. Minha tia Mag é uma delas. Pensa numa pessoa pentecostal, ela é 10 vezes mais. Muitas vezes eu estava dormindo, acordava, estava ela. Eu, Senhor, hora dessa. Ai, é aquela tia que vira para você, você está arrumado para ir para o baba. Você vê com quem você está andando, viu? É essa tia, a tia da revelação. E eu ficava na crise: Senhor, o Senhor fala com minha tia toda hora, o Senhor dá um sonho para ela toda hora e para mim, nada. Só uns textos difíceis de interpretar. O que está acontecendo? Qual é o seu problema comigo? E aí eu fui ler Kierkegaard no seminário, e Kierkegaard diz assim: Deus fala conosco algumas vezes no silêncio, e o silêncio de Deus é uma resposta. Mas ele continua dizendo: mas de vez em quando Deus gosta de nos provocar e fazer com que a gente conceda a Ele e conceda ao mundo determinadas respostas. Muito mais do que respostas, Deus também nos provoca para manifestarmos a nossa identidade e a nossa fé no mundo quebrado pelo pecado. Jesus vai dizer: pois todos aqueles que me confessarem diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu, mas aquele que me negar, também o negarei. De vez em quando Deus nos provoca, nos chama a uma resposta, e é Deus que está dizendo: Moisés, arruma a tua mala, arruma teu bonde e vai para o teu rolê. Eu não vou. Ele vira para o Senhor e diz: se não fores conosco, não nos envie. Essa resposta, irmãos, é extraordinária. E ele continua: como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não fores conosco? Moisés conhece o Egito, Moisés conhece grana, poder, instituição que funciona. A sacada desse homem é extraordinária. Ele está dizendo: Senhor, não são as tuas bênçãos, não é nenhuma estrutura, não são as nossas vestes que se renovam miraculosamente. O que vai dizer quem nós somos é a tua presença. Porque lá no Egito eles têm pirâmide, eles têm subsistência, eles têm milhares de deuses. Saberão que nós somos o teu povo com base na tua presença. E eu gosto de pensar, extrapolar esse texto com ele dizendo para Deus: Senhor, na boa, a terra prometida só é boa se o Senhor estiver lá. Se o Senhor não estiver lá, a terra não é tão boa assim. A terra não faz sentido. Se o Senhor não vai nessa peregrinação, não tem nem por que a gente ir. Se o Senhor não está nesse empreendimento, não tem nem por que empreender. Se o Senhor não está nesse namoro, não tem nem por que namorar. Se o Senhor não está nessa graduação, não tem nem por que graduar. Senhor, mais vale a tua presença. Me lembro, pastorzão, que eu cuidava dos jovens na Igreja Batista Manancial lá em Jequié, e o pessoal da igreja começou com um negócio: você vai ser pastor. Eu virava: tá repreendido, em nome de Jesus, não vou. Não queria ser pastor, conhecia os desafios do ministério pastoral porque eu caminhava com o meu pastor. Falei isso para os jovens mais cedo. Então, passei na faculdade que eu queria e fui estudar Direito, Centro Universitário Adventista de São Paulo. Fui lá fazer o que eu gostava, né? E o meu plano, olha só qual era o meu plano, pastor. Eu ia terminar a faculdade, virar um ministro do Supremo Tribunal Federal, arrumar uma gatinha, e aí eu virei para o meu pastor e disse assim: pastor, e aí eu vou ajudar a obra. Mal sabia eu que era a obra que nos ajuda. No serviço do Senhor eu sou feliz. Quando nós temos a oportunidade de servir na igreja, nós não estamos abençoando a igreja, nós estamos sendo abençoados. Essa é a mística do Evangelho. Quando a gente serve, Deus nos abençoa. Por isso que a nossa comunidade é uma comunidade não de reis e rainhas, de servos e servas com a toalha e a bacia nas mãos. E eu me lembro, o desespero dos meus pais, quando terminou o semestre eu mandei as minhas notas. Só notão, pastor, só notão. E eu sabia que os meus pais iam compartilhar, porque eu queria orgulhar os meus pais. E foi aquela coisa: olha só o meu filho, não sei o quê. E aí eu fui para o quarto. E aí você pode correr de muitas coisas,
mas não dá para correr da presença do Espírito do Senhor. Você pode até não viver em harmonia com ela, mas correr dela não dá. E eu me lembro que eu sentei para orar, lá no internato a gente dividia quartos, e o Senhor falou claramente ao meu coração: Dantas, parabéns, cara. Você já conseguiu as suas pérolas, você já conseguiu a sua glória. É isso que você quer? É esse holofote que você quer? É seu. Mas não tem um vazio aí dentro, não? Foi ali que eu fiz as minhas malas e voltei para a Bahia. Primeiro que meu pai queria que eu fosse médico. Eu falei: você é advogado. Então ele já ficou meio assim: e agora não vou ser advogado, vou ser pastor. Uma coisa é você falar isso para uma tia da Assembleia de Deus, outra coisa é você falar isso para o seu pai que é maçom e católico. Aí é complicado. E é uma coisa interessante, só quem estudou em internato batista, seminário teológico batista do Nordeste. Irmãos, imaginem comigo que isso aqui é uma porta. Imaginaram? Esse era eu. Tem uma mística, tem uma mágica. Você passou pela porta do seminário, você ficou pobre. Se você conheceu um seminarista rico, ele está roubando alguém. Esse cara é um falso profeta. É um falso profeta. Eu estou mentindo, pastores? É fácil? Não é. Mas eu disse aos jovens mais cedo que os maiores desafios da minha vida é no exercício do ministério, mas as maiores alegrias da minha vida é no exercício do ministério, porque as alegrias do Senhor são maiores do que as nossas dores, e as nossas dores diante de Deus nunca são em vão. Vêm e vão, mas nunca vêm em vão. Sempre tem um propósito pedagógico do Senhor moldando o nosso caráter e moldando a nossa história. Mas vale a presença do Senhor. Eu queria outra presença e descobri, graças a Deus que descobri a tempo, que ter todas as coisas e não ter a presença de Deus é perda de tempo, é perda de história, é perda de identidade. Doutora Chrissy Shadoway, que é uma professora de hebraico avançado na Universidade de Berkeley, e ela diz que para ler a Bíblia a gente tem que considerar o princípio da intertextualidade. O que é isso? Como a gente consegue, irmãos, conectar textos bíblicos que se desenrolam ao longo de 8 séculos, pastorzão? Hebraico, aramaico, seleucida, ugarítico, grego, várias culturas. Como esses textos conseguem se conectar e fazer sentido? Porque para nós faz parte da compreensão de que é palavra de Deus. Para os acadêmicos, eles consideram o princípio da intertextualidade. Eu falo, intertextualidade é legal, conecto textos, mas porque sei que é a palavra de Deus. E quando eu leio a história de Moisés, meu coração é enviado para Gênesis capítulo 22, que eu queria ler para você. Pode ficar como você está. Gênesis capítulo 22 vai contar a história de Abraão e seu filho Isaac, que é uma das histórias mais interessantes de toda a Bíblia. Quantos já são pais e mães? Fazem assim, por favor? Legal. Me ajudem aqui. Eu sei que a presença do Senhor é a coisa mais importante da vida de vocês. Mas depois disso, depois da presença de Deus, fala aqui para mim. Eu estou certo em intuir que os seus filhos são a coisa mais importante da vida de vocês? Amém? Ok. Abraão é um homem que é conhecido como um tzadik, ele é um homem justo, e é tamim, é um homem puro, um grande líder. Faltava uma coisa, ele queria ter um filho, só que ele já estava velho, e o Senhor, Deus consegue, Deus tem mania de nos interpelar, de nos encontrar no meio do caminho, e pegar todas as nossas certezas, todas as nossas convicções, e jogar no chão. Deus nos bagunça por inteiro. Ele diz para Abraão: ô Abraão, oi Senhor, eis-me aqui, você vai ter um filho? Vou? Tá, qual cucumbina que vai ser? Não, vai ser com Sara. Com todo respeito, Senhor, eu acho que o Senhor faltou as aulas de anatomia. Não tem como mais. Eu e Sara. Eu imagino Deus olhando para Abraão e falando: ô Abraão, não sabe de nada, inocente. Você vai ter um menino e vai ser com Sara. E esse menino nasce. Isaac é o filho da promessa. A nossa tradição chama de filho da promessa. Onde aquele menino passava, ele proclamava: o Deus de Israel pode fazer todas as coisas. Quando ele abria a boquinha, ele proclamava: o Deus de Israel pode fazer todas as coisas. O cheiro dele era cheiro de milagre. Deus operou, disse que ia fazer e fez. Só que aí Deus aparece de novo: Abraão, cadê Isaac? Senhor, tá por aí, jogando futebol com o pessoal, tá no PlayStation, não sei. Bom, é o seguinte, eu sei que você o ama, eu sei que você tem uma família, mas eu preciso que você me faça uma coisa. O que, Senhor? Pega o Isaac e sacrifica ele em adoração e louvor ao meu nome.
Robert Alter, que é um professor de literatura bíblica em Berkeley, ele diz assim: alguns textos bíblicos parecem que não estão escritos, eles gritam na nossa cara, eles nos constrangem, dá um frio na espinha. A tradução já vista aqui não dá para nós muitos detalhes. No capítulo 22, a NVI traz o tópico: Deus prova a Abraão. A gente não sabe muita coisa, são poucos os detalhes. A história é cruel, a história é dura. Eu quero teu filho, você vai matar ele para mim. O autor bíblico nos diz que ele reúne 2 funcionários e seu filho Isaac vão em peregrinação. Em algum momento daquela jornada ele diz para os seus: fiquem aqui vocês dois, que agora é só um papo pai e filho. Coloca os instrumentos apropriados para o sacrifício nas costas de Isaac, coloca a mochila nas costas deles e vamos subir. E eles chegam lá. E o verso 7 do capítulo 22 é um dos textos que mais me dão frio na espinha. E olha que eu não sou pai. Não sou pai, eu sou pastor e pastor de jovens. E já cuidei de pessoas, mas eu não sei nem de longe o que é ser pai. Desconfio porque vejo uma coisa ou outra no meu pai, que a gente vai atravessar a rua, os cabras já vêm, ele pega na mão para a gente atravessar. E faz 1000 perguntas. Eu desconfio mais ou menos, mas não sei. Mas quando eles chegam lá, Isaac vira para o seu pai e faz uma pergunta que eu acho que o assalta por inteiro. Verso 7. Isaac disse a seu pai: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Traduzindo para o baianês: papai, está tudo aqui, mas quem é que vai morrer hoje? A gente vai matar quem? A gente vai matar o quê? Esse texto salta das escrituras, expõe assim, abre o meu coração, rasga o meu coração, porque a gente não sabe exatamente como vai se desenrolar esse processo. Ele diz que o Senhor proverá, mas a cena, como vai sendo construído, o cenário narrativo aqui, ele já amarra Isaac e coloca sobre uma pedra. Mas não é só amarrar. A posição sacrificial para um cordeiro, ele tem que estar com as mãozinhas assim, os pés encurvados, todos os dois. A gente não tem detalhes da conversa, do diálogo, mas é um pai amarrando seu filho, amarrando suas mãos, amarrando seus pés. Tem olho no olho, tem lágrima descendo, tem o filho colocado numa posição para morrer. E assim, isso aqui é por minha conta, viu? Mas eu acredito que se Abraão efetua aquele golpe, pais e mães, e ele é bem sucedido e mata seu filho, eu acho que um pedacinho do Abraão ia embora também. Ele mata Isaac, mas um pedacinho dele vai e não volta mais. Saint-Exupéry, quando escreve O Pequeno Príncipe, ele diz: aqueles que passam por nós nunca nos deixam sós, deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. Eu acho que um pedaço do Abraão ia ali com Isaac. E agora ele está pronto para dar o golpe e matar o seu filho. E vai matar. E aí Deus aparece: Abraão, pode ficar tranquilo, meu filho, porque eu não quero a morte do seu filho, eu quero a vida. Eu não sou o Deus da morte, eu sou o Deus da vida. Eu não quero o seu filho, eu quero o seu coração. E eu imagino que tem abraço e sorriso e uma descida triunfante daquele local. Mas antes da descida triunfante, teve essa subida. Quando eu falo de princípio da intertextualidade, eu conecto a história desses 2 homens, provocados por Deus, a uma postura, e ambos fornecem a Deus uma resposta extraordinária. Com Moisés, o Senhor diz: eu vou te dar todas as coisas, meu filho, você só não vai ter a minha presença. Com Abraão eu vou tirar tudo de você, mas você ainda vai ter a minha presença. E Abraão consegue entender uma coisa que de vez em quando a gente não entende: Senhor, você vai levar meu filho e vai levar um pedaço de mim também, mas ter uma família e não ter a tua presença, eu prefiro nem ter uma família. Participar de um projeto e não ter a tua presença, eu prefiro nem participar. Construir a minha história sem ter a tua presença, eu prefiro nem viver. Porque é no encontro com Cristo, é no encontro com Deus que nós encontramos a vida. Caso contrário, passamos pela vida, não vivemos. Enquanto com Moisés você vai ter tudo, mas não vai ter a minha presença, com Abraão você não vai ter nada, mas a minha presença você vai ter. Enquanto um
está sob uma circunstância de satisfação, de segurança, o outro está massacrado, mas ainda compreende a importância da presença de Deus. Não só a importância, a maior coisa da nossa peregrinação. Eu gosto de contar essa história, que é a história do Pedrinho. Quando eu assumi meu primeiro ministério de jovens, falaram para mim assim: olha, Dantas, aquele é o Pedro, fica esperto com ele, que aquele menino é o capeta. Fiquei assim, ele tinha 14 anos e já era envolvido com o tráfico. Ele era o que a gente chama de aviãozinho. Quando eu falo aviãozinho aqui, dá para vocês entenderem o que eu quero dizer? Ótimo, porque eu vi que algumas palavras aqui vocês não conseguem entender o que eu digo. Ele era um aviãozinho, ele era o adolescente que levava as drogas. E a primeira reunião que a gente teve, eu estava lá dando aula para os jovens, ele abre a porta, ele olha para mim e diz assim: qual é? Obviamente, eu mais maduro, virei para ele e disse: qual é? E estamos lá. E o tempo foi passando, Pedrinho se vestia de um jeito muito específico, usava várias coisas, e não acho que a tradição cristã se preocupa muito com isso, não. Mas ele começou a frequentar a minha casa, participar dos PGs lá, jogar videogame com a gente, ficava muito estressado quando perdia, começou a conviver conosco. De repente, Pedrinho parou de usar o boné que usava. Nunca pedi para tirar nada, nem acho que essas coisas são lá tão importantes assim. De repente, tirou os brincos. De repente, eu encontro Pedrinho na porta da igreja, de camisa social, uma camisa social que cabia eu, ele e meu pai dentro da calça, na porta da igreja. Pedro, o que você achou essa roupa onde? Não interessa, vim adorar. Glória a Deus. E começou a caminhar conosco, e a igreja estava em construção, e todos nós construímos a nossa igreja com as nossas mãos, sabe? E ele ia lá pintar, lavava os carros dos irmãos para ajudar a arrecadar dinheiro. De repente, num domingo, antes do momento de dízimos e ofertas, sobe o Pedro, pastorzão, para falar para a Igreja Batista Manancial, naquela noite, a importância dos dízimos e ofertas, de como nós devemos ser fiéis ao Senhor. Quando eu olhei para a igreja em prantos. Nós marcamos então um evangelismo num espaço muito carente da região lá em Jequié, e eu estava numa casa, espalhados, várias casas. De repente os diáconos chamam, diáconos bem morenos: pastor, vem cá que um espírito impuro tomou uma moça ali. Os caras bem morenos estavam brancos. Pastor, vê esse negócio aí, tem que ver esse negócio. Já não era pastor na época, mas já me tratavam assim: vê esse negócio aí. Os diáconos do lado de fora. Quando eu entro dentro da casa, pesando provavelmente 52 quilos, 1,47 m, sabe quem é que está no meio da sala, com a mão sobre a cabeça daquela moça? Pedrinho, dizendo assim: eu te repreendo em nome de Jesus. E o espírito saiu. Mas vale a presença do Senhor na nossa vida do que as circunstâncias sobre as quais nós estamos inseridos, nesse caso, das nossas carências. Pedrinho foi um jovem muito carente. O status quo, na época dele, se deu por conta de uma circunstância muito dura e muito difícil. Hoje, cheio da presença de Deus. E eu nunca me esqueço de chegar numa reunião de associação, era representante da juventude regional, tá Pedro lá, e o pessoal perguntando: e tu é de que igreja? Eu sou da igreja. Eu nem era pastor, o pastor Sandro ia morrer se eu ouvisse um negócio desse. Sou da igreja do pastor Dantas, ele é meu pastor. E eu olhei de longe assim e falei: Deus faz cada coisa extraordinária. Um diz para Deus: Senhor, ter todas as coisas e não ter a tua presença não adianta. Outro diz: Senhor, já que vai tirar tudo, tira, só não tira a tua presença. Eu queria te convidar só mais uma última história. Você já deve estar pensando aí: já é tempo, pastor. Vocês conhecem o Novo Testamento e sabem de uma história de 10 leprosos que encontram Jesus no meio do caminho, ou Jesus os encontra no meio do caminho, e Jesus bagunça a vida deles. Eu aprendi isso com o pastor Gilmar Batistotti. Ele dizia: Jesus estava sempre indo para algum lugar, mas quando ele parava e encontrava com alguém, a vida daquela pessoa jamais voltaria a ser a mesma.
10 homens leprosos em Israel, a compreensão teológica do israelita, do hebreu, do judeu, é de que quem tem doença é porque tem pecado. Por isso que os discípulos vão perguntar: quem pecou para que este sofra? Ele ou os pais dele? Me lembro de ter escutado isso há uns anos atrás em Jequié. Um pastor disse que quem estava doente, que a doença era ação demoníaca. Quem estava doente tinha demônio. O problema é que 2 semanas mais tarde, ele pegou uma enfermidade. Eu falei: Senhor, será que tem demônio nesse homem? Tem misericórdia. 10 homens leprosos são 10 homens que a sociedade entende como homens que não têm o favor de Deus. 10 homens leprosos são homens que vivem em comunidades desérticas. Eles estão longe do abraço. Eles estão longe do afeto. Eles estão longe da igreja. Não tem um bem para chamar de meu bem, não tem crush, não tem família, não tem dia dos pais. A sociedade nesse contexto do primeiro século é muito dura, é muito preconceituosa. Qual é o sonho da vida de um leproso? Ser curado da lepra. Quando o Senhor cruza os nossos caminhos, Ele não realiza os nossos sonhos, porque os nossos sonhos são pequenos. Ele é capaz de fazer coisas maiores e melhores do que a gente sonha, pede e imagina. Ele realiza sonhos que a gente nem tinha. Quando Deus cruza a vida de alguém, marca a vida da pessoa para sempre. Ele encontra esses 10 leprosos. Esses homens são curados. São curados da lepra e começam a saltar de alegria como deve ser. E eu fico tentando pensar, pastor, quando foi que eu me senti assim? E aí eu me lembro de um dia muito poderoso. Seminário, foi no seminário, um dia de muita angústia e sofrimento, mas aí o céu abriu. Felipe Luiz chuta aquela bola cai no pé de Gabigol e ele empata Flamengo e River Plate. Foi uma alegria naquele seminário que eu nunca vi um negócio daquele. Eu falei: glória a Deus. Esses homens começam a pular e celebrar, e o Walter vai dizer o seguinte: para ler a Bíblia você precisa ter imaginação. E eu imagino 9 homens pulando de alegria, 9 homens celebrando a Deus. Celebrando a Deus não, celebrando a vida. Felizes, estamos curados, vamos para a sinagoga mostrar o nosso corpo, mostrar o nosso rosto aos sacerdotes. Porque era esse o trâmite legal. Se ficasse curado, ia lá, mostrava ao sumo sacerdote, tomava um banho de purificação e voltava à convivência. É o sonho deles, irmãos. A vida inteira almejando isso, e isso virou realidade. Os 9 estão saltando, pulando, mas tem um que fica no meio do caminho, e eu imagino ele assim, meio confuso, e os 9 dizendo: vem para a vida, vamos celebrar, vamos nos divertir, vamos falar ao sumo sacerdote. Ele diz: não, talvez depois eu vá, mas agora não. Cara, você vai para onde? Olha, o sonho virou realidade. Eu imagino aquele homem olhando e dizendo: não, eu vou voltar para aquele rabi que nos curou, porque maior do que a nossa cura é o autor da nossa cura. Maior do que o nosso milagre foi aquele que executou o milagre. 3 homens, um deles a gente não conhece o nome, infelizmente, talvez no céu a gente bata esse papo. Fornecem a Deus respostas extraordinárias. No tempo em que a vida nos cobrar uma ida, um investimento, uma ação em que a gente consiga discernir espiritual e biblicamente que a presença do Senhor não está, ainda que a gente perca, ainda que nos seja caro, Senhor, não nos envie. Quando a vida nos colocar de joelhos e o nosso coração que é inclinado para o mal ou seduzido por outros, amaldiçoa teu Deus e morre, a gente tem a coragem de, no dia do sofrimento, dizer: Senhor, mais vale a tua presença. No dia da profunda alegria, diz Tomás Halik, se é verdade que o sofrimento nos coloca de joelho, a alegria tem o poder de nos cegar. Minha mãe dizia uma coisa que eu ficava muito chateado quando eu pedi uma coisa para ela, e ela tinha me concedido algo no passado e não quis me dar na hora. Ela diz assim: pão comido é esquecido. Eu ficava chateado. A gente tem o costume de clamar por bênçãos do Senhor, somos profundamente abençoados e a gente esquece. Walter Brueggemann tem um livrinho chamado The Perfect Imagination, que ele diz assim: o conforto e a saciedade nos deixam preguiçosos, cegos e ingratos.
no dia da profunda alegria, que a gente lembre assim: mas apesar da alegria, mais vale a tua presença, Senhor. A minha alegria, tal qual o meu sofrimento, passa, mas a tua presença é o que mais vale na minha vida, é o que mais importa na minha vida. Para pessoas que querem fazer discípulos, para a minha juventude, que eu olho para a cara de vocês, que eu jogo bola com vocês, que eu ministro um PG com vocês, que a gente faz uma classe de EBD, e a maneira em que vocês são acolhidos aqui na igreja, pastorzão, é sério. Dá para ver que Deus fará algo através da vida de vocês. Aqui em Luiz Eduardo Magalhães, dá para sentir no ar da igreja que Deus está fazendo alguma coisa. Mas antes de sair de casa, quer seja para a missão, quer seja para a universidade, Senhor, se a tua presença não for, não nos envie, mas vale a tua presença do que inclusive a própria vida. Eu encerro com uma provocação. Eu gosto muito dos hinos do cantor cristão, e a Sarah Adams Flower escreveu um hino, que mais tarde o Salomão Ginsburg colocou no cantor cristão, e que a gente foi educado a pensar nesse hino como o hino de velório. Talvez esteja aí um problema estrutural da nossa fé, porque esse tem sido o hino da minha peregrinação e da peregrinação da Juventude Batista Baiana por onde nós temos passado. Eu não sei cantar, mas ela declarava o seguinte, me ajudem se vocês conhecem. Ela diz mais ou menos o seguinte: mais perto, meu sempre. Que seja essa a nossa petição em nome de Jesus. Deus nos abençoe.